Fala galera, John aqui de novo para dar mais uma sequência à série de estudos epidemiológicos aqui no Estudaço. A gente viu lá no último episódio sobre estudos descritivos e como há uma necessidade de a gente ter um embasamento científico, um embasamento estruturado através de um estudo epidemiológico para tomar decisões na área de saúde, tudo bem? Dito isso, a gente deixa a primeira subdivisão dos estudos descritivos e a gente abre uma subdivisão de estudos analíticos. Os estudos analíticos, diferente dos descritivos, eles servem para a gente conseguir comprovar hipóteses que são geradas lá no início do estudo. Então, digamos que eu queira comprovar que há uma relação entre diabetes e doença celíaca. Então, eu vou partir de uma hipótese de que pacientes com diabetes têm maior risco de desenvolvimento de doença celíaca. E todo o meu estudo vai ser para formar grupos de indivíduos diabéticos e não diabéticos, por exemplo, e eu posso acompanhá-los ao longo do tempo e ver se o grupo com diabetes desenvolveu maior incidência de doença celíaca ao longo de um período de observação. Essa é uma das maneiras, mas o que eu quero que vocês entendam é que marca os estudos analíticos essa divisão em grupos, no qual eu faço acompanhamento ou observações transversais e no final eu consigo fazer uma comparação estatística através dessas amostras, desses grupos que eu analisei, beleza? Quando a gente entra na subdivisão dos estudos analíticos, nós temos 7 tipos de estudos principais. E antes de a gente entrar um a um e entender suas características, indicações, desvantagens, a gente precisa classificá-los entre eles. E a partir disso, a gente vai colocar filtros, vamos responder perguntas que ajudam a gente a diferenciar o joio do trigo, beleza? E a primeira grande divisão, que é o que a gente vai aprender hoje nesse estudaço, é definir se o estudo ele tem um caráter experimental ou intervencionista, ou se ele é um estudo observacional. Primeira pergunta, o que define um estudo experimental ou intervencionista? Basicamente, é quando o pesquisador ativamente promove uma mudança proposital em um grupo e não no outro, e o objetivo do estudo é fazer um acompanhamento desses grupos para verificar as alterações lá no desfecho em relação a eles, beleza? Então, digamos que eu queira fazer uma intervenção de meditação guiada todas as noites em um grupo de estudantes de medicina e no outro grupo eu não vou fazer nada, eu vou acompanhar, beleza? Ou vou fazer um placebo ou vou usar algum outro tipo de terapia, beleza? E no final, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar esses dois grupos e eu vou ver lá no final do experimento quanto que aconteceu de aumento de rendimento em horas de estudo. E a partir disso eu tiro as minhas conclusões e faço os cálculos estatísticos para deduzir o que aconteceria na população geral se a minha amostra foi bem definida. Mas aqui eu quero que vocês entendam que houve uma mudança proposital na história natural através de uma intervenção ativa do pesquisador, beleza? Em contrapartida, os estudos observacionais, a gente monta grupos com diferentes características, mas aqui o pesquisador ele não vai ativamente mudar nada. O observacional diz respeito a eu vou deixar a natureza agir o seu curso natural sem nenhum tipo de intervenção. O que eu vou fazer é apenas observar, medir e coletar o dado. Então, digamos que eu queira avaliar, por exemplo, a relação de dieta com fibras em relação à densidade mineral óssea, ok? Num estudo observacional, eu posso definir grupos a partir da quantidade de fibras de dieta. Então, eu posso fazer um ponto de corte até 20 gramas de fibra por dia, é um grupo 1, acima de 20 gramas o grupo 2. E aí eu comparo os dois sem mexer em nada e vejo a medida da densidade mineral óssea, se é maior no grupo que consome fibras, acima de 20 gramas ou menor. Entendem a diferença? Aqui o pesquisador ele tem um papel muito mais passivo em relação ao que acontece com o indivíduo, é a natureza que age, a história natural que evolui, e o que eu vejo é uma comparação entre esses grupos em relação a esses parâmetros. Já no estudo experimental, ativamente eu quero mudar essa história natural com algum tipo de intervenção ou de uma vacina, de um medicamento, que são os modelos mais clássicos de a gente fazer intervenção. Olhando os 7 agora em tela, vocês conseguem ver que quando a gente faz essa primeira pergunta e a gente responde ali no delineamento de um estudo epidemiológico, a gente divide
2 dos demais 5. Então vocês notam que apenas os ensaios clínico e comunitário são os estudos intervencionistas. Todos os outros são apenas observacionais. Mas isso a gente vai entender como eles se diferenciam ainda mais no nosso próximo estudaço. Tá curtindo? Deixa o comentário aqui e pede, e aí a gente vai ver quantas séries de estudos epidemiológicos a gente vai fazer. Se por um acaso não tiverem aí interagindo, vou partir para a próxima depois do nosso próximo. Combinado? Grande abraço, tamo junto e vamos que vamos!